Bem, queridos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Nós hoje vamos ler os versículos 20 e 21. Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21. São palavras do apóstolo Paulo a essa igreja tão especial para o coração dele. Ele escreve essa carta de dentro de uma prisão, preso por pregar o evangelho de Cristo. Ele se encontra em Roma. A igreja de Filipos envia um mensageiro para receber notícias do estado de saúde e de alma do apóstolo Paulo. Leva também notícias para Paulo e agora leva de volta para a cidade de Filipos essa carta, escrita pelo apóstolo, cheia de instruções práticas quanto ao viver cristão. E agora no capítulo 3, no verso 20, nós lemos as palavras do apóstolo Paulo dizendo assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Até aqui, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, o que nós te pedimos nesse momento é aquela bendita operação do Teu Espírito Santo que abre o nosso entendimento, mas também abre o nosso coração, dispõe a nossa alma para, ouvindo a Tua voz através da Tua palavra, seguir na direção que o Senhor nos aponta, moldar a nossa vida nos moldes do Senhor, naquilo que o Senhor nos propõe, limpar diante dos nossos olhos aquilo que se apresenta ofuscado pelas circunstâncias ou pelos cenários que nos tentam ou tentam nos chamar a atenção, desviando-nos do alvo, desviando-nos do Senhor. O que nós te pedimos juntos nessa manhã, nós que aqui estamos, estes e estas que acompanham a transmissão desse culto online, é que o Senhor nos fale pela Bíblia mais uma vez, como tem sido a cada semana, e ao nosso coração seja permitida a graça e a alegria de reconhecer o Teu santo e vivo poder em nós e através de nós, através dos efeitos da Tua palavra, Senhor, ministrada ao nosso coração. Cuida dos nossos filhos e filhas aqui no segundo andar, que também sejam amados por Ti, amparados pela Tua graça, ensinados na Tua palavra e tenhamos a alegria de ver essa nossa bendita herança, os nossos filhos e filhas florescendo numa vida cheia de Jesus, cheia do Espírito de Jesus e influenciando a sociedade da época e do tempo deles com o Teu amor e com a Tua palavra. Nós oramos assim, com o coração alegre e com o coração em expectativas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você já percebeu que a maneira como a gente vive geralmente reflete a cultura do local a que a gente pertence? Via de regra, a maneira como vivemos tem conexão, reflete a cultura do nosso local de origem, da nossa cidade, da região de onde viemos, do nosso país de origem. Por exemplo, dificilmente você espera de um brasileiro a tal pontualidade britânica. Até porque se esperasse você diria a pontualidade brasileira. Não. Essa cultura de não atrasar, essa cultura da pontualidade é mais dos nossos amigos britânicos. Se o sujeito for carioca, então, não espere pontualidade britânica dele. Ele marca às 8 para chegar às 9 achando que chegou cedo. É um padrão. Ao mesmo tempo, você dificilmente espera de um britânico o bom humor e a leveza de um brasileiro. Esse brasileiro que é famoso por fazer piada de tudo, até de tragédia. Eu conheci um pastor britânico certa vez, excelente pregador, um escritor assim maravilhoso, um conhecimento teológico profundo, e ele tinha o calor humano de um iceberg. Era um negócio impressionante, assim, o sujeito não ria,
Eu nunca o vi rindo, em momento algum. Tudo bem, ele podia não achar graça do meu parco inglês me comunicando com ele, mas outras pessoas falando em inglês com ele, e ele mantinha o mesmo semblante o tempo todo, uma cultura mais sisuda, e causa estranheza para a gente, A gente é o povo do sorriso. Logo criamos um negócio de falar assim, a gente usa máscara, mas sorrimos com os olhos, Essa empatia do brasileiro. A gente também não espera de um russo, morador de Moscou, a simpatia do carioca. Ele não tem a nossa orla, ele não tem o nosso verão, ele não tem essas nossas praias maravilhosas. O sujeito não é tão simpático assim. Há exceções, Roberto? Sim, há exceções, mas elas são exatamente o que o nome diz, exceções. Eu, particularmente, detesto atraso. Quem anda perto de mim sabe disso. Se eu marco às 8, 10 minutos antes eu estou no local ou muito próximo do local. Para mim é sinônimo de respeito, inclusive com a pessoa que marcou comigo aquele compromisso, aquela reunião, aquela conversa, aquela festa, seja o que for. Mas eu sei que, no geral, isso é uma exceção. E exceções assim sempre nos causam surpresa. Um russo que gosta de samba e fica risonho o tempo todo, é esquisito. Vai causar surpresa para nós, vai causar estranhamento. E era exatamente isso, um sentimento de estranhamento que Paulo sentia quando escreveu as palavras que lemos aqui nessa manhã. Por quê? Porque nos versos anteriores a esses que lemos, especialmente os versículos 18 e 19, Paulo fala a respeito de pessoas que, embora se definissem como cristãs, eram, na verdade, segundo Paulo, inimigas da cruz de Cristo. Uma expressão pesada. Paulo diz o seguinte: olha, no meio de vocês, inseridos nas comunidades cristãs da cidade de vocês, há pessoas que se definem como cristãs, assim como vocês se definem, que assumem um calendário cristão, assim como vocês assumem, eles têm o hábito de estar juntos no culto. No entanto, diferentemente de vocês, essas pessoas são inimigas da cruz e não amigas da cruz. E Paulo passa a descrever o porquê que ele as considera inimigas da cruz. Ele define essas pessoas assim porque diz que elas vivem exatamente uma vida contrária àquela apresentada pela pregação da cruz de Cristo, que é o Evangelho. A vida como elas expressam, a vida no cotidiano daquelas pessoas, era uma pregação contrária à pregação da cruz de Cristo. Eles podiam afirmar que eram cristãos, mas eles não viviam como seguidores de Jesus na prática. E Paulo lista apenas 3 exemplos. Está lá no verso 19, você pode ler depois na sua casa. Paulo lista apenas 3 exemplos característicos dessas pessoas. Primeiro, ele diz que o Deus dessas pessoas é o seu próprio estômago. Algumas versões dizem o seu Deus é o seu ventre. Paulo está dizendo que estas pessoas se curvam em devoção não ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas aos seus próprios instintos, às suas cobiças, às suas paixões que lhes dão prazer. A estas coisas essas pessoas seguem, a estas coisas essas pessoas se devotam. Paulo diz uma segunda coisa, ele diz que elas têm orgulho daquilo que é vergonhoso. É interessante, Paulo diz que é possível, dentro de um grande grupo que se define e se identifica como cristãs, que algumas pessoas ali dentro, a despeito dessa identificação verbal com Cristo, nutrem dentro de seus corações um sentimento de orgulho e prazer daquilo que é, por si só, à luz de Cristo, vergonhoso. Aquilo que deveria ser evitado por nós, aquilo que deveria ser combatido por nós, aquilo para o qual nós não deveríamos fazer nenhum tipo de gracinha sequer, para aquelas pessoas era motivo até de orgulho. E por fim, e ainda mais sério, como terceira característica, Paulo diz que essas pessoas que ele chama de inimigas da cruz, só pensam ou só pensavam nas coisas terrenas. E é exatamente fazendo um link com essa expressão, essas pessoas se identificam como um de vocês, mas são diferentes de vocês,
porque eles, diferentemente de vocês, só pensam nas coisas terrenas. Paulo agora, para apresentar o contraste entre esse tipo de vida e a verdadeira concepção do que é a vida de um cristão, ele diz as palavras do verso 20, leia novamente comigo: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Há um grupo, e esse grupo é capaz apenas de pensar nas coisas que são da terra. Eles ocupam os afetos e os sentimentos deles com tudo que está na terra, mas nós e a nossa cidadania, e a gente vai entender essa expressão de Paulo daqui a pouco, está não na terra, mas nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A palavra traduzida em nossa Bíblia como cidadania, algumas versões mais antigas traduzem essa expressão como pátria. A nossa pátria está nos céus. É o substantivo grego politeuma. E é interessante que Paulo, um erudito, usa essa palavra para cidadania ou pátria, que é politeuma, apenas uma vez em suas cartas, exatamente aqui onde estamos lendo. Essa palavra descreve conduta, procedimento. É interessante porque quando lemos, podemos pensar assim, poxa, Paulo está falando que a nossa cidadania está nos céus. Ele está falando de algo etéreo demais, algo subjetivo demais. Ele está falando de uma identificação que o cristão tem quando pensa na eternidade e então aguarda a chegada da eternidade. Mas o que o cristão faz enquanto essa eternidade não chega? Paulo não nos diz, porque ele está dizendo apenas que a nossa cidadania está nos céus. Não. A palavra escolhida por Paulo aqui, essa expressão politeuma, fala de procedimento. Ele está dizendo o seguinte: diferentemente destes que só pensam nas coisas da terra, diferentemente destes que têm no seu próprio ventre o seu Deus, diferentemente destes que se orgulham de coisas vergonhosas, nós temos a nossa conduta ligada aos céus. Nós temos a expressão dos nossos procedimentos vinculados ao céu. A lógica de Paulo é simples e é muito prática. Você não pode acusar Paulo de não te falar algo prático aqui, algo que você pode fazer já hoje de tarde. Ele está dizendo que se a cidadania dos cristãos está nos céus, se lá é a sua pátria, a conduta dos cristãos precisa ser compatível com essa cidadania. Lembra que eu disse que Paulo achava estranho olhar para pessoas que se diziam cristãs, mas não viviam como? Cristãos nominais, uma expressão que se tornou muito comum em nosso tempo. Paulo está dizendo algo simples. Olha, se você diz que é um cristão, se você ouviu o Evangelho, rendeu seu coração à notícia do Evangelho, foi inserido no reino de Deus, você entendeu isto, não faz sentido a sua conduta e o seu procedimento afirmarem algo contraditório ao que o Evangelho afirma. Assim como a cidade de Filipos, para onde Paulo escreve essa carta, era uma colônia de Roma, num território estrangeiro, o Império Romano dominava toda aquela região, Filipos ficava na região da Macedônia, Grécia, mas era uma colônia de Roma. Paulo está dizendo que assim como Filipos é uma colônia de Roma, a igreja é uma colônia do céu na terra. A terra, para os cristãos, jamais deixará de ser terra estrangeira. É por isso que a Bíblia identifica os cristãos como peregrinos e forasteiros. E a gente vai ver que isso não tem nada a ver com divórcio com a vida cotidiana, ou desprezo pela cultura ou pelo tempo que nós vivemos, ou um dar de ombros para a realidade que nos cerca. Não, apenas Paulo está falando daquilo que nos identifica e nos define, aquilo que mais nos caracteriza, e não se encontra em nada que está nesse mundo, em nada que nos cerca nessa existência, mas naquilo que se encontra nos céus com Deus e em Cristo. E é aí, queridos, para mim, que a santidade de que fala o Evangelho, e Paulo aqui está falando de santidade, porque Paulo está falando de gente que vive uma vida esvaziada da santidade esperada dos cristãos. É aqui que a santidade de que fala o Evangelho é essencialmente diferente do moralismo. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente pensa na vida cristã pela lente do moralismo, e cristianismo não tem nada a ver com moralismo. O moralismo está sempre interessado nas ações em si.
O moralismo está sempre interessado naquilo que eu não posso fazer se desejo ir para o céu. Se eu desejo ir para o céu, eu não posso fazer isso. Se eu desejo ir para o céu, eu não posso falar aquilo. Se eu desejo ir para o céu, eu não posso vestir aquilo. Se eu desejo ir para o céu, eu não posso andar com aqueles. O moralismo está sempre olhando pela ótica do negativo, do proibitivo, daquilo que eu não posso. E muita gente, inclusive dentro das igrejas, pensa na santidade dessa forma. A santidade é um peso. A gente tem que se santificar, né? Afinal de contas, como é que não vai se santificar? Mas coisa difícil santificar. Que chatice santificar. Se eu pudesse, eu estava... E a pessoa pensa e vai nutrindo um cristianismo baseado nisso. Mas santidade não tem nada a ver com isso. O Evangelho diz, diferente do moralismo, que eu devo me afastar de tudo que tem o poder de me descaracterizar como um cidadão dos céus, que eu fui tornado por Cristo. O Evangelho me ensina que eu devo e posso, e mais do que isso, que agora eu quero, me afastar de tudo aquilo que me descaracteriza como um filho de Deus, tornado filho pela obra majestosa de Jesus por mim. E quando eu me deparo com essa obra, quando eu me deparo com esse amor, quando eu me deparo com esse Cristo, eu não quero mais caminhar longe dele, eu quero caminhar perto dele. Eu quero caminhar em conformidade com ele, e isso não é um fardo para mim, não é um peso, mas um deleite, um prazer, uma felicidade, uma busca. Você entende então a diferença? O moralismo diz o que eu não devo fazer se desejo alcançar o céu. O Evangelho diz como eu posso viver agora que o céu me alcançou. Porque quem rendeu seu coração ao Evangelho entendeu exatamente que era incapaz de alcançar o céu pelos seus méritos morais. Quem creu na bendita notícia do Evangelho, quem vê Cristo sendo crucificado no monte do Calvário pelos pecadores e se identifica como um destes pecadores alcançados por aquela graça, sabe que não podia fazer nada para conquistar os céus, mas os céus conquistaram seu coração, Deus veio ao seu encontro. Então, agora, eu posso viver uma vida nova. Então agora eu posso entender a santidade não como um fardo ou como aquilo que, se eu tropeçar em algum momento, vou me encontrar com a chibata celestial de um Deus punitivo que removerá o chão de debaixo dos meus pés e me lançará num inferno em chamas. Não. Eu vou olhar para a santidade como o caminho que Cristo me propõe em sua santa palavra, como um deleite para a minha alma. Quanto mais próximo de Cristo eu estou, mais plena a minha vida é. Quanto mais próximo de Cristo eu estou, mais sábio eu me torno. Quanto mais próximo de Cristo eu estou, melhor é o meu casamento. Quanto mais próximo de Cristo eu estou, melhor eu tenho discernimento do que fazer com os meus recursos, com o meu trabalho, com os meus relacionamentos. A vida só melhora. Santidade. Nós temos em Jesus uma nova vida. Nós temos em Jesus os céus abertos, um caminho seguro a Deus. Nós temos em Jesus perdão dos pecados. Nós temos em Jesus uma nova chance. Nós temos em Jesus oportunidade de recomeçar, não importa a estação da nossa vida. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, e que deve ficar marcado em nosso coração, é que se nós estamos em Cristo, se para nós essa coisa de ser cristão é muito mais do que uma identificação social necessária, se para nós ser cristão é muito mais do que dizer que estamos associados a um movimento religioso muito tradicional, se para nós ser cristão tem a ver com o fato da descoberta do nosso coração, dessa graça e desse amor que se encontra em Cristo, e do desejo mais profundo da nossa alma de andar após Ele, imitar a sua vida, ser tomado pelo seu caráter, se esse é o nosso desejo, podemos afirmar como Paulo, o céu é a nossa origem, e o céu é o nosso destino. Por que a nossa cidadania está nos céus? Por que a nossa pátria está nos céus? Ou por que o nosso procedimento ou a nossa conduta está nos céus? Porque nós nascemos para uma nova vida a partir de lá. Veio dos céus, veio de Cristo e é para lá que estamos indo, para os braços de Cristo por toda a eternidade. Paulo não está dizendo que a nossa cidadania estará nos céus. Você percebe isso? Ele não está dizendo, olha, paciência, perseverança, porque um dia a pátria de vocês estará nos céus. Não, ele diz que a nossa cidadania está lá agora. Vão acontecer coisas antes de finalmente chegarmos ao céu. Você sabe disso, assim como eu sei.
mas a nossa cidadania é tão definida agora como será então. É um ponto estabelecido. Quando Paulo afirma que a verdadeira cidadania dos cristãos está nos céus, ele está dizendo que nós estamos num reino diferente deste mundo, entenda isso, e que agora nós declaramos uma lealdade diferente daquela que as demais pessoas declaram. Pare para pensar. A primeira característica de um reino é o rei. É o chefe do Estado, é o chefe de Estado. É aquele a quem você deve lealdade. Não é isso? Como você sabe, é possível testar onde está a lealdade de uma pessoa pela maneira como ela gasta o seu tempo, como ela gasta o seu dinheiro, como ela gasta as suas energias. Pense num homem que diz assim: eu sou muito leal à minha família. A minha família é a grande prioridade da minha vida. Mas ele nunca tem tempo para a família. Ele tem tempo para tênis, squash, surf, academia, cursos, viagens com os amigos, confraternização da empresa, do condomínio, do bloco, do andar, muita confraternização, e a família dele fica com a sobra da sobra. Você acredita que esse homem é leal à sua família? Não. Por quê? O procedimento dele com o tempo dele diz outra coisa. O homem diz que é leal à sua casa e à sua família, mas deixa a sua casa e a sua família em penúria financeira, porque é um aventureiro financeiro. Ele gasta dinheiro como um adolescente. Ele não tem certeza se a fatura do cartão de crédito vai ser paga, mas ele já comprou o PlayStation 5, com 48 anos de idade. Ele pode dizer que é leal à família, mas a maneira como ele gasta o dinheiro dele diz o contrário. Diante disso, se o fato de sermos cidadãos dos céus significa que fomos inseridos em um reino diferente do reino desse mundo, e agora declaramos uma lealdade diferente, a pergunta que eu faço ao nosso coração hoje é: podemos dizer que Jesus Cristo é o nosso Rei? Estamos no reino de Deus, do qual Cristo é Rei? Ele é o nosso Rei. Podemos testar essa nossa lealdade na maneira como investimos o nosso tempo com Ele, as nossas energias com Ele. Podemos dizer que Jesus Cristo é a nossa prioridade, porque nós podemos cantar que Jesus é o centro da nossa vida. Nós podemos cantar que não há outro digno como Ele, não há outro mais elevado do que Ele. Podemos cantar que não há outro a quem desejamos mais, e mentir em cada estrofe de cada canção. Entendemos que fomos inseridos no reino de Deus por essa nova vida que nos foi oferecida por Cristo, e agora, diferente do mundo que nos cerca e o reino deste mundo, nós somos agora súditos do reino de Deus, que tem em Cristo o seu Rei. Ele é a sua prioridade. Podemos dizer que devotamos a nossa lealdade a Jesus. Jesus, eu abro mão de qualquer acordo. Jesus, eu abro mão de qualquer caminho pretensamente interessante para mim. Se este caminho, se este acordo, se esta aliança, se esta amizade, se este lugar me fizerem ser desleal ao Senhor, eu quero preservar a minha lealdade a Ti. Podemos dizer que Jesus é o nosso Rei e que por causa disso Ele frequentemente ocupa os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Podemos dizer que porque Jesus é Rei, porque a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente o Salvador, que é Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, que por causa disso os nossos pensamentos são consumidos constantemente por Cristo. Imaginamos a vida ao lado dele, concebemos os nossos caminhos a partir da lente dele, perguntamos ao nosso próprio coração como ele faria, como ele trataria, como ele corrigiria, como ele falaria com alguém na rua que nós encontramos e falamos. Jesus ocupa os nossos sentimentos, os nossos afetos. O nosso coração vibra com a possibilidade de que estaremos próximos dele, na presença dele. Podemos dizer que Jesus é o nosso Rei e que por causa disso, regularmente, nos é oferecida a oportunidade de termos audiências com o Rei, onde apresentamos os nossos pedidos.
onde apresentamos as nossas súplicas através da oração. E que, diferente das grandes autoridades, dos grandes chefes de Estado, que a ampla maioria de nós jamais terá a oportunidade de sentar na mesa junto, nós podemos todos os dias entrar em audiência com o Rei dos Reis, porque Ele nos recebe, porque Ele nos acolhe, porque não há oração que não é ouvida, e porque a palavra de Deus diz que os seus olhos estão atentos à oração que nós fazemos e as suas mãos não estão encolhidas e impedidas de abençoar. Oramos com essa constância, oramos com a constância de quem sabe ser o seu Rei, Cristo. Podemos dizer que Jesus é o nosso Rei e que o seu reino é então priorizado por nós. Que entendemos as palavras do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33 e 34, quando Ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou será que temos sido o tipo de súditos de Jesus que ocupam-se boa parte do tempo das demais coisas, porque acreditamos que somos nós que conquistamos todas as demais coisas, somos nós que abrimos as portas, somos nós que definimos o nosso futuro, somos nós que fazemos tudo, e no final, com o que sobra, a gente investe um pouquinho da nossa agenda, do nosso coração no reino de Deus. Podemos dizer que o reino de Deus ganha espaço em nossas vidas. Podemos dizer que o reino de Deus ganha espaço em nossos lares. Que o nosso coração se incomoda todas as vezes que na rotina familiar nós nos tratamos ou nós nos expressamos em desacordo com aquilo que é esperado de alguém que vive no reino de Deus, e então ajustamos a rota, e então pedimos perdão, então nos arrependemos, então mudamos o curso. Você entende como é possível dizer, como alguns em Filipos diziam, serem cristãos, mas com a conduta da vida parecerem-se mais com inimigos da cruz? Paulo diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu preparava esse sermão e enquanto eu orava, me veio ao coração, primeiro, um sentimento estranho. O de estar falando algo pouco comum. Isso me preocupou. Estou abrindo meu coração para vocês. Eu lia o texto, pensava na mensagem, olhava para esse verso e dizia: meu Deus, quase não se fala disso. O povo está na expectativa de ouvir assim uma palavra pro agora, de ouvir uma coisa assim relacionada a essa semana, o que vai acontecer, como Deus vai agir, como Deus vai intervir. Mas esse texto está falando de um povo que aguarda com ansiedade a volta de Jesus e então a eternidade iniciada. E primeiro eu senti um pouco de incômodo porque ia falar de algo que parecia impopular, e depois o meu coração foi visitado por esse senso de urgência. Como não falar sobre isso? Como privar a igreja de Jesus daquela que deveria ser a nossa maior esperança da vida? Porque Deus pode fazer grandes coisas por você. Deus pode fazer grandes coisas através de você. Deus pode te dar a habilidade de ter um empreendimento que tenha muito sucesso para a glória dele e para o teu crescimento. E te dar muita boa condição, muito conforto em vida. Deus pode te dar muitas felicidades e muitas alegrias na vida nesse tempo, através dos seus filhos, através dos seus cônjuges, através dos seus netos, através dos seus amigos. Mas a pergunta que eu faço a você, que é cristão: qual alegria pode ser maior do que quando os nossos olhos se depararem com o Rei da Glória voltando e estabelecendo para sempre o seu reino, e nós habitando para todo sempre com Ele? Na esperança do que cantamos hoje aqui, onde não haverá mais choro, mais dor, mais lágrima, mais corrupção, mais miséria, mais um mundo afetado pelo mal e pela iniquidade do pecado, mas viveremos para sempre com Cristo. Se isso não nos empolga mais, se isso não arrepia mais a nossa pele, a gente precisa entender o que está errado com a gente. Aqui está a razão dos cristãos serem o povo da viva esperança. Essa aqui é a nossa suprema consolação na vida. Nós aguardamos algo. E esse algo que nós aguardamos é o retorno do Senhor Jesus.
E eu sei que pode não ser popular em muitas plataformas como essa aqui em que eu estou falando, esse tipo de mensagem, mas escute o que eu estou dizendo, Ele vai voltar. Ele disse que voltaria, e quando voltar, Ele vencerá o mal. Quando voltar, Ele triunfará sobre a iniquidade, sobre o inferno, e tudo que nos assombra no mundo, tudo que nos apavora nesse mundo que nós vivemos, toda essa malignidade à nossa volta, tudo isso que com perplexidade a gente contempla, um mundo mau, de pessoas com procedimentos vis, onde crianças têm a sua inocência roubada porque são abusadas, onde mulheres são desconsideradas pelo simples fato de serem mulheres, onde pessoas são julgadas pela cor de sua pele ou pelo CEP onde moram. Esse mundo maculado pelo mal, esse mundo cheio de corrupção, ele será derrotado quando Cristo voltar. É por isso que nós temos esperança, porque a vida pode ser dura aqui. E a vida, queridos, pode até piorar. Aqui não há nenhum fatalista falando, eu amo viver, eu amo coisas boas, apesar de ser botafoguense, eu amo, tirando essa parte, eu amo viver com alegria, mas nós sabemos que a vida pode ser dura. Nós podemos sofrer perseguições e coisas semelhantes que muitos discípulos de Jesus sofrem hoje no mundo. Não apenas sofreram no passado, mas sofrem hoje, em muitos cantos desse planeta. Tudo isso pode vir sobre nós: privação, perseguição, angústia, medo, perdas, frustrações, mas eis a nossa resposta para tudo isso. Ainda que se levante o inferno, ainda que se levantem todos os reinos deste mundo contra nós, com a sua fúria, façam eles o que fizerem, nós sabemos que vem o dia em que o Senhor voltará. Essa é a esperança do cristão. Nós sabemos que vem o dia em que o Senhor voltará. Jesus descerá do seu trono nos céus e virá outra vez a esse mundo, dessa vez não como um frágil bebê que nasce numa manjedoura de uma pobre estrebaria em Belém, mas ele virá como o soberano juiz do universo e como o poderoso rei dos reis. E ele terá a vitória final sobre tudo e sobre todos. Sabe como a Bíblia descreve isso? A Bíblia diz que neste dia todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Essa é a cena final. Essa é a cena final. Ele terá a vitória final sobre tudo e sobre todos e reinará eterna e soberanamente. E nós, os que cremos em seu nome, nós, os que se renderam ao seu senhorio, viveremos com ele para sempre. Essa é a promessa. Por isso Paulo diz, a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos com ansiedade aquela que é a nossa maior esperança, a volta do nosso Cristo, o estabelecimento perpétuo do seu reino entre nós e um novo mundo, novo céu, nova terra. Eu concluo fazendo perguntas ao seu coração hoje. E como eu sempre digo, você não precisa responder em voz alta, balançar a cabeça, mas responda em seu coração. Onde está a sua cidadania? Para além de você ser carioca, paulista, baiano, brasileiro, português, essas coisas são importantes. Carregamos traços dessas culturas que vão definindo a gente, mas acima destas, onde está a sua cidadania? O que te define? O que caracteriza você? A qual reino você pertence? A Bíblia não é simplista, mas ela nos apresenta apenas duas opções. Ou nós estamos no reino de Deus porque nos tornamos seguidores de Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador, ou nós estamos no reino deste mundo. E a Bíblia diz que o reino deste mundo acabará, será desfeito e será julgado por Cristo. E que Deus estabelecerá perpetuamente o seu reino,
reino que foi iniciado em nossas vidas e em nossos corações, e viveremos nele por toda a eternidade. A qual reino você pertence? A qual rei você devota a sua lealdade? Se a sua resposta é Jesus, o seu procedimento diário se harmoniza com essa declaração? Dá testemunho disso? A Bíblia é clara ao dizer que este mundo, como nós conhecemos, chegará ao fim quando os céus se abrirem e Jesus Cristo voltar em glória para julgar e para reinar. E eu te pergunto, você será contado entre aqueles sobre quem Paulo diz que aguardam ansiosamente o Salvador? Não é interessante essa expressão de Paulo? Porque ele diz, aguardamos ansiosamente o Salvador, que é Cristo Jesus. Mas ele coloca primeiro o Salvador porque Paulo sabia, e os cristãos da cidade de Filipos sabiam que nesse dia de glória, quando Cristo voltar, ele não virá apenas como rei para estabelecer o seu reino, mas como juiz. E ele julgará as obras dos homens. E aí você pode dizer para mim, mas Roberto, a salvação de um cristão é por obras? Não é por fé? Sim, a salvação é por fé, mas é por fé nas obras que você não realizou, mas Cristo realizou. Então, naquele grande dia que a Bíblia chama de tribunal do Senhor, em que toda a vida comparecerá diante de Deus, e você crer nisso ou não, não muda o fato de que você estará lá diante dele. Você terá a condição de dizer, estou aqui diante do Rei e do Supremo Juiz, baseado nas obras perfeitas de Jesus, e por isso eu digo que aguardo ansiosamente o Salvador, ou você terá que se apresentar com as suas próprias obras diante dele. Você poderá dizer então que é este que aguarda ansiosamente o Salvador, sabendo que naquele grande dia você vai ter paz e segurança, por causa do que Jesus fez como Salvador em seu lugar? Se a sua resposta mais sincera para essas perguntas aqui hoje é não. Não porque Jesus ainda era um interesse para mim, uma aproximação curiosa para mim, mas eu ainda não tive a experiência de render o meu coração ao governo e ao senhorio dele e dizer que eu quero que a minha vida seja achada na vida dele exclusivamente. Se essa é a sua resposta mais sincera, eu te falo com a maior sinceridade que eu posso dizer nessa manhã de domingo. Renda-se a Jesus. Renda-se hoje. Faça isso hoje e a sua vida vai encontrar segurança agora. Pergunte para qualquer pessoa que está nesse lugar e que tem algum tempo de caminhada com Jesus, ou pergunte para qualquer pessoa que você conhece e que definitivamente tem uma vida ao lado de Jesus, se ela é uma pessoa que se sente segura na vida. Provavelmente a resposta que você vai ouvir é sim, me sinto muito seguro, me sinto muito segura. E pergunte se a segurança está atrelada ao sobrenome dela, à condição econômica dela, à região onde ela mora, ou à relação que ela possui com Cristo. E você vai ouvir essa pessoa dizer para você, ainda que tudo caia, ainda que tudo me falte, ainda que os recursos falham, o meu Senhor jamais faltará comigo, jamais falhará comigo, Ele é a minha segurança. Então talvez a segurança que você ansiosamente procura em coisas, relacionamentos e pessoas, para que a sua alma se sinta firme, você encontrará somente em Jesus. Então renda-se a Ele, e você encontrará agora essa segurança, mas mais do que isso, você encontrará segurança eterna. Você passará por esse grande dia, e você será estabelecida no reino eterno de Deus ao lado de Jesus. E quanto a você que é discípulo de Jesus, e aqui eu encerro, você que já teve esse seu coração rendido pelo amor do Salvador, você que se batizou, você que sabe exatamente quem Cristo é para você, a minha palavra pastoral para você é apenas essa: cuide da sua conduta. Cuide do seu procedimento de modo que ele revele o seu rei e a sua cidadania celestial. Cuide. Priorize na sua agenda tudo aquilo que te aproxima do Rei Jesus. Cuidado com as distrações. Muita coisa à nossa volta, gente querida, brilha. Muita coisa à nossa volta, legítima que é, tenta estrangular a nossa agenda, tenta estrangular as nossas prioridades, e não nos sobra
tempo nem vontade para Jesus Cristo, a ordem vai estar invertida. Priorize tudo aquilo que te aproxima do reino de Jesus, que te envolve no reino de Jesus. Lembre-se de algo, nós não nos divorciamos da vida neste mundo. Não. Aqui nós fazemos missão, aqui nós trabalhamos, aqui nós educamos os nossos filhos, aqui nós prosperamos, aqui nós evangelizamos, aqui nós manifestamos o reino de Deus entre os homens, um reino que é tão necessário, mas lembre-se, nada neste mundo te define mais. Nada nesta vida tem o poder de caracterizar você mais do que a vida ao lado de Deus, mais do que a eternidade com Deus. Como dizia o antigo poeta cristão, estamos aqui, mas somos de lá. E é isso que nos identifica. Eu estou aqui, eu vivo aqui, eu sirvo ao meu Deus aqui, eu tenho os meus grandes amigos aqui, eu viajo, eu vou para restaurantes maravilhosos, eu tenho a oportunidade de fazer o bem para tanta gente. Tudo isso aqui é bom e é maravilhoso, mas será ainda muito melhor a eternidade ao lado do meu Deus. Então eu estou aqui, mas eu sou de lá. E se isso é uma verdade para você como um cristão, reoriente a sua agenda. Reoriente as suas prioridades e volte-se para essa condição de uma vida cujo procedimento revela o Rei Jesus e o Reino Santo de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa manhã, início de tarde. Te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos porque a nossa mais poderosa esperança não está no fato de que o Senhor tem poder para curar-nos das nossas doenças. Não está no fato de que o Senhor tem poder para derramar bênçãos sem medida, de modo que a prosperidade nos visite em todas as expressões, financeiramente, mas emocionalmente também. Nós glorificamos o Teu nome porque temos uma esperança poderosa que não está baseada nos milagres incríveis que o Senhor é poderoso hoje ainda para realizar. Nós glorificamos o Teu nome porque a nossa mais poderosa esperança está naquele bendito dia em que os céus serão abertos e todo olho verá o Filho do Homem vindo em glória nas nuvens com os seus santos anjos. E toda língua, mesmo aquela língua que blasfemou, mesmo aquela língua que pouco caso fez, mesmo aquela língua que chacota pronunciou, terá de confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E todo joelho em reverência se curvará diante do Teu poder, Senhor. Essa é a esperança da Tua gente. E nessa vida dura, nessa vida de alegrias, mas também de tristezas, nessa vida de conquistas, mas também de derrotas, nós somos definidos por essa esperança, por aquilo que nós aguardamos, a volta do nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que neste domingo, que através desta mensagem, o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, esteja realizando o milagre do novo nascimento, que o Senhor leve esse coração ao desejo de render-se a Cristo, de passar pelas águas do batismo, de associar-se de fato como um discípulo de Jesus e andar cada dia de sua vida ao lado de Jesus Cristo, mas que o Senhor também, pelo mesmo Espírito Santo, reoriente os Teus filhos e filhas, que talvez tenham vivido cercados por distrações, e não tem com a conduta, com o cotidiano, com as conversas, com as amizades, com as agendas da vida, priorizado e demonstrado quem é o soberano Rei do nosso coração e a qual reino fazemos parte. Que o Senhor nos ajude a viver a vida santa que o Senhor nos propõe, que o Senhor nos ajude a viver uma vida de testemunho de Cristo, que a nossa alegria esteja em anunciar aquilo que esperança traz ao nosso coração, o nosso doce Salvador, o nosso poderoso Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós hoje aqui nessa manhã, com os queridos e queridas que acompanham de casa, neste domingo, nesta semana e para todo sempre, Jesus. Amém e amém. Apenas lembrando, você que está aqui especialmente, não deixe de procurar a Andréia agora, ali atrás, para se inscrever para o nosso evento do dia 21. Vai ser muito bom estarmos juntos na nossa confraternização de fim de ano da nossa Igreja Plena, tá bom? Que Deus abençoe você, uma ótima semana, vamos todos na paz do Senhor.